o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós. Amém. Dia da Reforma, lembramos um marco na história muito importante, uma vida, Martim Lutero, que dedicou ao resgate da palavra de Deus. Lutero não visava a sua palavra, a sua pessoa, a sua vontade, mas sim ele tinha certeza de estar lidando com a palavra de Deus, e esta palavra está devendo ao mundo. E esse sentimento lhe deu ânimo e coragem para buscar e mostrar a verdade. A palavra do Salmo que nós queremos saudar, 119, versículo 89 e 90 diz: Ó Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre, ela é firme como o céu. A tua fidelidade permanece em todas as gerações. Tu colocaste a terra no seu lugar e ela fica firme. Palavra que dura para sempre, que é eternamente. Já imaginaram? Alguém que há tantos anos atrás andou com Jesus, ouviu as mesmas palavras que nós ouvimos hoje, que nós pregamos aqui. Se não há maldade, né? Essas pessoas não mudam. E isso, no decorrer da história, já aconteceu muito, né? Não há como as pessoas ficarem mudando a Bíblia para satisfazer os seus desejos, as suas vontades, né? Então, e aconteceu que em muitas gerações algumas palavras foram trocadas. Por isso que é muito importante ler a Bíblia atentamente, conhecermos a Bíblia, refletir sobre ela e sobre o contexto também, de como foi escrita. É tudo muito importante sabermos como ela surgiu, para que ela serve, né? Porque ela serve para nós hoje, mesmo que tenha sido uma palavra escrita há milhares de anos atrás, ela é dirigida a todos nós. E muitas vezes nós acreditamos facilmente nas coisas que lemos na internet, mensagens ditas espirituais, mas que distorcem o conteúdo da Bíblia. Até falam em Deus, mas algo bem diferente daquilo que está escrito na Bíblia. Temos que ter muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus registrada no livro sagrado é muito importante. Nós precisamos valorizá-la muito, mas da forma certa, como ela está escrita. Lá no Salmo 119, versículo 105, lemos: A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Algumas pessoas dizem, até mencionar aqui, a palavra de Deus é antiga, ou até a palavra de Deus é moderna. Nós podemos dizer, ela não é antiga e nem moderna, conforme aqui a palavra de Deus ela é eterna, ela dura para sempre, e que essa palavra seja a guia das nossas ações, do nosso pensar, do nosso falar. Amém. Amém. Sol da graça, luz do amor, da justiça ao resplendor. Venha o povo teu raiar, toda a terra iluminará, vem Senhor. Cristo vem nos despertar, os seguros abalar. Glorifica teu poder, faz o teu amor vencer, vem Senhor. Vê a desunião, Senhor, o teu povo, ó bom pastor, separado em dispersão, só em ti terá união, ó vem Senhor. Eis os povos a clamar, por teu reino a esperar. Toda a terra em trevas jaz, aguardando a tua paz, ó vem Senhor. Convido para entregarmos a Deus as falhas, os pecados que nós temos cometido de diversas formas. Oremos. Pai bondoso, que como teu povo possamos permanecer firmes em tua palavra,
lermos a Bíblia e em nossa vida guardar a tua lei em nosso coração. Assim como os discípulos de Jesus, também como Martim Lutero e tantos outros exemplos que temos na história. Capacita-nos para evangelizar, para pregar a boa nova. Pedimos perdão pelas vezes que também nos afastamos da tua palavra, que é lâmpada e nos guia na caminhada. Perdão pelas vezes que não cumprimos os teus mandamentos. Tem piedade de nós e nos perdoa. Tem, Senhor, piedade. Uma palavra de absolvição. Pai bondoso, que a tua graça nos alcance e obrigada por nos renovar com o teu perdão. No Salmo 51, versículo 1, lemos: cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Queridos irmãos, estamos no dia 31 de outubro de 2020, dia em que comemoramos, lembramos e celebramos o início da reforma luterana e protestante, com a fixação das 95 teses acerca das indulgências por Martim Lutero na igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha. Sejamos todos bem-vindos. Deus abençoe o nosso meditar e refletir. Estamos neste ano de 2020 como Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, meditando a respeito da vivência do batismo. O tema do batismo é acompanhado pelo lema bíblico de João 15, versículo 16, que afirma que Jesus nos chamou para que demos frutos. E quero convidá-los a, nos próximos minutos, meditarmos uma vez sobre a passagem bíblica de João, capítulo 15, alguns versículos ali dessa passagem, e depois, num segundo momento, a respeito da explicação de Lutero a respeito do batismo. Quem assistiu o vídeo gravado pela coordenação da Oase Nacional, que foi publicado no mês de setembro, por ocasião da Semana Nacional da Oase, deve então também ter visto a reflexão, a mensagem a respeito do tema e do lema do ano que foi ali irradiada. E além disso, certamente em muitos lugares, espaços durante o ano, apesar da pandemia, tivemos tempo e momentos de refletirmos sobre esse tema tão central da igreja, que é o batismo, e também sobre a passagem bíblica de João, capítulo 15. Peço, portanto, a sua licença para, por assim dizer, chover no molhado, repetir coisas que nós já ouvimos, quem sabe em um ou outro aspecto dar uma ênfase específica, mas certamente não vou fugir muito daquilo que já tem sido dito e meditado na nossa igreja ao longo do ano. Passo a ler João capítulo 15, versículos 1 até 16, na tradução revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. Jesus Cristo diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, Deus, o Pai, o limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei no meu amor, permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Eu apanham, lançam no fogo, à semelhança do ramo, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. Até aqui a palavra de Deus. Queridos irmãos, caras irmãs, temos aqui inicialmente a afirmação de Jesus que diz a seu próprio respeito: eu sou a videira verdadeira. 7 vezes no Evangelho segundo João, Jesus se apresenta a seus seguidores ou também a outras pessoas dizendo eu sou. E ao fazê-lo, ele se une à palavra de Êxodo 3, onde o próprio Deus, apresentando-se a Moisés, diz a seu respeito: eu sou o que sou. Os ouvintes de Jesus, conhecedores do Antigo Testamento, imediatamente percebem que aqui ocorre um ato de identificação. Jesus, ao dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida, a luz do mundo, o bom pastor e outras coisas mais, se identifica com aquele que no Antigo Testamento também já havia dito a seu próprio respeito: eu sou. E nessas 7 vezes em que Jesus fala de si mesmo como sendo eu sou, ele apresenta de várias formas, recorrendo a metáforas da vida diária das pessoas, apresenta a si mesmo como aquele sem quem ninguém de nós pode viver adequadamente. Aquele sem quem nós não podemos dizer que realmente temos vida em abundância. Jesus é, portanto, aquele que é imprescindível para que nós possamos dizer que temos vida na plena acepção da palavra. E agora Jesus usa aqui a metáfora da videira e diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Se nós formos seguindo a meditação que o texto nos sugere aqui, a reflexão que o texto apresenta, a palavra de Jesus que nos convida a meditarmos a respeito dessa imagem da videira, nós vamos perceber que aqui nós estamos no contexto da celebração da Santa Ceia. Por isso, quem sabe, chama até um pouco a atenção que o tema do ano da ISLB, que fala do batismo, agora recorra a um texto que, na verdade, está no contexto da reflexão, não do batismo, mas da Santa Ceia. Por outro lado, eu acho que essa referência, essa conexão entre batismo e Santa Ceia, entre o tema do ano do batismo e o lema, que em si remete mais à Santa Ceia, está bem correta. Afinal de contas, o batismo e a Santa Ceia, em última análise, afirmam, realizam a mesma coisa. O batismo, ele destaca mais o elemento pessoal, individual, embora não individualista, da existência cristã, o Evangelho que fala a cada um de nós pessoalmente, e a Santa Ceia, por outro lado, ela aponta mais para o aspecto coletivo da vida cristã e afirma e destaca que nós, como cristãos, não somos ilhas, mas somos parte de um corpo que é a Igreja de Jesus Cristo. E com isso, ao mesmo tempo, já estamos num aspecto absolutamente central do tema do ano da ISLB, que fala de viver o batismo, que é o seguinte: que ninguém de nós pode viver o batismo de uma forma individualista. Todos nós que queremos
viver o nosso batismo de forma adequada, conforme Deus assim o espera de nós, precisamos da vivência em comunidade. E é disso que Jesus também fala aqui, de permanecer em comunhão com Ele. E esse permanecer aponta para vários aspectos. Aponta para a palavra de Jesus Cristo. Se alguém guardar a minha palavra, o Pai o amará e viremos para Ele e faremos nele morada, diz Jesus, poucos versículos antes aqui de João 15. Ali é, portanto, essa percepção de que a palavra é o modo pelo qual Jesus está conosco, presente conosco e pelo qual se dá essa comunhão nossa com Ele. Ao mesmo tempo, o permanecer em Cristo aponta mais uma vez para a Santa Ceia, a Eucaristia. Afinal, o próprio Jesus também fala em outra passagem de que se nós queremos ter comunhão com Ele, nós precisamos comer o seu sangue, comer o seu corpo e beber o seu sangue, que é evidentemente uma referência à Santa Ceia, à Eucaristia. E não por último, permanecer em Cristo significa permanecer no amor, e Jesus destacou que permanecer no amor dele precisa e deve e só pode acontecer na medida em que for acompanhado também pelo amor uns pelos outros. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Temos, portanto, vários aspectos que aqui são apresentados, que correlacionam os sacramentos do batismo com a Santa Ceia, que nos mostram que o batismo é algo individual, mas não individualista, que o batismo ele nos introduz numa vivência de comunidade e que somente por meio dessa vivência em comunidade nós podemos realmente viver o batismo, permanecer em Cristo, permanecendo na união e na comunhão uns com os outros por meio da palavra de Deus. Finalmente, mas não por último, quero destacar ainda aqui a afirmação de Jesus que diz: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. O tema do ano, ele destaca a questão do dar fruto, do viver o batismo. Antes, porém, da nossa vivência do batismo, aqui vem a afirmação de que Jesus escolheu os seus discípulos. E isso quando nós celebramos o batismo na nossa igreja e quando nós meditamos a respeito do batismo, sempre nós destacamos e devemos destacar que o batismo é um ato de Deus em nossa direção e não algo que nós fazemos em direção a Deus ou em direção a quem quer que seja. É Deus que vem ao nosso encontro, é Cristo que vem ao nosso encontro, que nos chama, que coloca sobre nós o seu nome, que nos escolhe, declara sobre cada um de nós no seu batismo: tu és meu. E porque assim é, então sim, nós também podemos frutificar para a glória de Deus e para o bem dos nossos irmãos e irmãs e, por que não, para o bem de toda a sociedade na qual nós estamos inseridos. Meditamos até aqui sobre a passagem bíblica de João 15, que acompanha
o tema do ano da IACLB sobre o batismo e a sua vivência. Peço agora a sua licença para, em alguns poucos e breves minutos, ainda fazer algumas poucas observações, refletir brevemente a respeito do batismo conforme é compreendido e explicado pelo reformador Martim Lutero lá no seu Catecismo Menor. Sabidamente, quando Lutero explica o batismo lá no Catecismo, ele cria uma sequência de 4 perguntas que ele mesmo responde e que então fundamenta com base na Escritura Sagrada. Vou me restringir aqui às perguntas e respostas do próprio Lutero. Não vou agora entrar especificamente nas passagens bíblicas que ele usa para fundamentar a sua compreensão, até porque nós não queremos aqui extrapolar excessivamente um tempo adequado para uma reflexão de um culto. A primeira pergunta sobre o batismo é: o que é o batismo? Ao que Lutero responde: o batismo não é só água, mas é água contida no mandamento de Deus e ligada à palavra de Deus. A Igreja Católica, sabemos, tem 7 sacramentos. Na nossa igreja nós falamos apenas de 2 sacramentos, embora os outros 5 sacramentos da Igreja Católica sejam, até um certo ponto, todos eles praticados também na nossa igreja, mas não são considerados sacramentos. Aqui nós temos agora a definição mais sucinta de Lutero sobre a forma como ele entende o que é um sacramento. Quais são os elementos que definem um sacramento e por que então apenas batismo e Santa Ceia na nossa igreja são sacramentos e o matrimônio, a ordenação sacerdotal ou ministerial e outros atos da nossa igreja não são considerados sacramentos. Temos aqui referência à água, temos referência ao mandamento de Deus, que concretamente é o mandamento de Jesus Cristo, e temos aqui referência à palavra de Deus. Esses são os 3 elementos constitutivos do sacramento, e por isso Lutero diz que apenas batismo e Santa Ceia são, na plena acepção da palavra, sacramentos, meios da graça imprescindíveis para a vivência cristã, em particular e em comunidade, que são aqui o elemento visível, que no caso do batismo é a água, o mandamento de Deus, que no caso específico é a ordem de Jesus Cristo, ide, fazer discípulos, batizando, e finalmente a palavra, que é a palavra da promessa do perdão dos pecados, que está vinculada ao batismo e assim também à Santa Ceia. 3 elementos, portanto, constituem um sacramento, e esses 3 elementos se aplicam apenas e tão somente a batismo e Santa Ceia. O elemento visível, a ordem expressa de Cristo e a palavra da promessa do perdão. A segunda pergunta: que dá ou para que serve o batismo? E agora vem a resposta. O batismo realiza o perdão dos pecados, livra da morte e do diabo e dá salvação eterna a todas as pessoas que creem no que dizem as palavras e promessas de Deus. O que o batismo realiza? O que o batismo opera? E agora, muito interessante, chama a atenção. E talvez, se nós levarmos isso aqui ao pé da letra, o que eu particularmente quero fazer, talvez isso até poderia nos surpreender um tanto quanto negativamente. Afinal de contas, Lutero expressamente afirma que o batismo realiza, ou seja, opera perdão dos pecados, livra da morte do diabo e dá salvação eterna a todas as pessoas. Essa é uma pergunta que sempre de novo nas nossas comunidades, implícita ou explicitamente até, é colocada: o batismo salva? Nós não temos agora um contato pessoal aqui através dessa câmera, dessa gravação, mas quem sabe cada qual em casa procura responder essa pergunta: o batismo salva? Lutero afirma que sim. Realiza o perdão dos pecados, livra da morte do diabo e dá a salvação eterna a todas as pessoas. Agora, porém, vem. Depois de pessoas, não vem um ponto, mas vem uma sequência que diz: a todas as pessoas que creem no que dizem as palavras e promessas de Deus. Agora sim vem o ponto. O batismo salva? Sim.
Assim como Cristo, evidentemente, Ele é o Salvador por excelência. Mas, assim como o Evangelho salva. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, diz o apóstolo Paulo. O Evangelho de Jesus Cristo salva. Ele não conta apenas algo que aconteceu no passado, mas ele opera aquilo que ele diz. Transforma em realidade aquilo que ele está contando. E assim o batismo é evangelho para apalpar, para pegar, para sentir. E nesse sentido nós podemos dizer, o batismo salva. Mas ao mesmo tempo temos que dizer, o batismo não é mágica. O batismo é evangelho palpável, sensível. E por isso salva quem? Todas as pessoas que creem no que dizem as palavras e promessas de Deus. Por isso, como cristãos evangélicos luteranos, sempre estamos nesse meio termo entre dois extremos. De um lado está o perigo de uma compreensão mágica do batismo, que era a preocupação dos reformadores, de que o batismo salva pelo simples fato de ter sido realizado. Não é isso que Lutero diz. Por outro lado, existe o perigo de um assim chamado decisionismo, de nós colocarmos toda a relevância para a salvação sobre uma determinada experiência de fé, de conversão, ou como quer que a gente queira chamar isso, e correr o risco de desvalorizar o batismo a tal ponto de transformá-lo em apenas uma espécie de rito de passagem ou coisa do gênero. Temos que aqui preservar a tensão entre os dois elementos. O batismo salva, embora não seja mágica. A todas as pessoas que creem, não em si mesmos, na sua boa vontade, ou o que quer que seja, mas no Evangelho, que é de uma forma visível e palpável, anunciado pelo batismo. Como pode o batismo, ou como pode a água fazer coisas tão grandes? E aí Lutero diz, não é a água que faz isso, mas é a palavra de Deus unida à água e a fé que confia nesta palavra. O batismo salva? Pois é, acabamos de conversar. Daí a gente poderia perguntar, mas como? Derramar 3 vezes um pouco de água na cabeça de uma criança, isso é para ser agora um ato salvífico? Entra um pagãozinho na igreja, sai um cristãozinho? Aí o Lutero diz, não é a água que faz isto, mas é a palavra de Deus unida à água e a fé que confia nesta palavra. Quero aqui usar uma ilustração que eu acho que é bastante pertinente, que é a ilustração da eletricidade, da energia elétrica. Nós lá em casa todos temos os nossos eletrodomésticos que são alimentados por energia elétrica. Sem energia elétrica, aqueles eletrodomésticos não funcionam. A pergunta é como é que a energia elétrica chega até a nossa geladeira ou a nossa televisão? Por meio de uma instalação elétrica que lá na ponta culmina com fios e tomadas. E aí eu pergunto, é o fio ou é a tomada que alimenta a geladeira? Evidentemente que não, é a energia. Mas, ao mesmo tempo, precisamos dizer, mas não sem o fio, porque se não houvesse o fio, faltaria a mediação adequada para essa energia chegar até os eletrodomésticos. Por isso aqui, nós podemos agora aplicar essa ilustração a essa situação e dizer, é a água que perdoa os pecados, que faz coisas tão grandes? Então Lutero diz, não é a água, mas é a palavra. É o Espírito, diria João. No entanto, Lutero vai dizer, mas isso não ocorre sem a água. A palavra, ela se utiliza desse meio da água para chegar até nós e operar aquilo que ela realiza. A energia que está na água, na palavra, ela precisa desse fio para alimentar a geladeira ou para alimentar a todos nós. E esse fio se chama água, batismo, ou pão e vinho. Como pode a água fazer coisas tão grandes? Não é a água, mas é a palavra que se utiliza da água e que opera em nós a fé que se apropria da mensagem do Evangelho. E agora a última pergunta,
que significa este batizar com água? Significa que por arrependimento diário, a velha pessoa em nós deve ser afogada e morrer com todos os pecados e maus desejos, e por sua vez deve sair e ressurgir nova pessoa que viva em justiça e pureza diante de Deus para sempre. Aqui nós temos, de uma forma mais explícita, a pergunta pela vivência do batismo. Viver o batismo. E aí o Lutero vai dizer, o batismo acontece uma única vez na vida. Mas a vivência do batismo, essa acontece não apenas uma única vez, mas sempre de novo, cada dia de novo. Nesse sentido, sim, uma única vez, ou seja, a vida toda. Por arrependimento diário, a velha pessoa em nós deve ser afogada e morrer, e por sua vez sair e ressurgir nova pessoa. Devemos cuidar aqui para não sobrecarregar a palavra arrependimento e para não reduzirmos o arrependimento à penitência sobre atos errados ou equivocados, mas compreender arrependimento da forma adequada, como na plena acepção da palavra, como conversão, como retorno, como volta a Deus, que Lutero então vai chamar de volta ao batismo. A vida cristã é um constante retorno ao batismo, é um constante retorno àquele evangelho que foi anunciado sobre cada um de nós de uma maneira bem pessoal no batismo e que segue então durante a nossa vida, sempre de novo sendo anunciado por palavras ou também no sacramento do altar. Deus nos abençoe para que sigamos vivendo o batismo e que possamos realmente frutificar, permanecendo unidos a Cristo, aos irmãos e à sua palavra. Muito obrigado. Amém. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento, assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento. O rei infernal das trevas do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer. Igual não há na terra. Força nada faz, sozinho estou perdido. Um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe esta luz foi Cristo Jesus, o eterno Senhor, outro não tem vigor. Triunfará na As Sagradas Escrituras são muito importantes para nós. Nelas nós podemos encontrar o direcionamento para a nossa vida. E é por isso que Martinho Lutero defendeu que todas as pessoas deveriam saber ler e que a Bíblia estivesse escrita na língua do povo, para que pudessem se orientar pelas palavras das Sagradas Escrituras. Por isso nós lembramos de a importância da educação, a importância da escola, dos professores, dos nossos mestres. Na caminhada da ISLD, isso foi muito incentivado a partir do nosso reformador, que a igreja luterana sempre ao lado dela tem uma escola.
Aqui em Porto Alegre nós temos acesso a tantas creches, tantas instituições que buscam os valores morais, a educação incentivando. Então que a gente possa, com os nossos filhos, na nossa caminhada, prezar por uma boa educação, porque isso faz toda a diferença na vida das pessoas, né? Isso mesmo, que possamos incentivar as crianças, os adolescentes a lerem a Bíblia e que nós mesmos possamos lê-la diariamente, buscando nela a orientação e a força para a nossa vida. Oremos. Ó Deus de toda graça e misericórdia, te agradecemos porque temos acesso à Escritura. Agradecemos porque podemos refletir e reconduzir nossa vida através do teu ensinamento. Clamamos que continue havendo pessoas corajosas para testemunhar a tua palavra em todas as situações que o mundo moderno vem nos apresentando. Pessoas que não almejam fama, reconhecimento ou até que sejam exaltadas e glorificadas, mas sim que possam ser sal da terra e luz do mundo, sendo instrumentos para a edificação do teu reino entre nós. Reconhecemos que para nós Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que assim também seja para muitas outras pessoas que estão perdidas, desanimadas, desamparadas, que não encontram paz. Que muitas pessoas venham a conhecer o nosso Deus neste tempo de tantas incertezas, de tantas falsas doutrinas, que com fé, com confiança, possamos buscar a este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo e que nos deixa como herança também a sua palavra. E tudo mais nós pedimos na oração que o próprio Cristo nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Recebam a bênção, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, a sua bênção e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aos que pregam, dá poder. Aos que pregam, dá poder. Faze-os pela fé vencer. Abençoa a pregação, fortalece a comunhão. Ó, vem, Senhor. Tua luz nos faz ver, que sintamos teu poder. Faze-nos em fé lutar, o inimigo derrotar. Ó, vem, Senhor. Toda a santa multidão rende glória e adoração ao triuno eterno Deus. Dão louvor à terra e aos céus. Amém, Senhor.